O Senado recebe nesta quarta-feira, agora, dia 17, senhor presidente, agora os prefeitos das 100 maiores cidades do Brasil para discutir e debater sobre o aprimoramento do Pacto Federativo. A reunião vai seguir os mesmos moldes do encontro com os governadores realizado no último dia 20, quando as demandas dos estados estiveram no foco do debate. E recebemos aqui praticamente todos os governadores do país. Dessa vez, os prefeitos irão trazer ao Senado suas preocupações com as suas necessidades também, de aumentar os recursos para as cidades e rever as responsabilidades dos municípios e dividir, assim como precisamos redimensionar, redividir a receita do país entre governo federal, estado e municípios, nós também temos que ver as suas responsabilidades. Quais são as responsabilidades dos municípios? Pois a cada momento nós aumentamos as responsabilidades, transferimos diretamente aos prefeitos, vereadores, aos municípios, mas não transferimos também a receita para que eles possam resolver esses seus problemas. Essa iniciativa do Senado, através do nosso presidente Renan Calheiros, demonstra mais uma vez que o diálogo do Congresso Nacional com os governadores e os prefeitos tem sido uma boa estratégia para acelerar a votação de projetos que garantam a regularidade dos repasses e dos recursos da União aos estados e municípios e também para aprimorarmos de uma vez por todas o Pacto Federativo, que é uma coisa que tem preocupado a todos nós, mas principalmente os prefeitos municipais e os governadores de estados. É nessa mesma perspectiva que foi instalada no dia 27, em maio, a Comissão Especial do Pacto Federativo do Senado Federal. O presidente da comissão, senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, junto com o relator, senador Fernando Bezerra Coelho, do PSDB do Pernambuco, apresentam também nesta quarta-feira um calendário especial para a votação das propostas que visam retirar estados e municípios da crise em que se encontram. Levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo, junto ao Tesouro Nacional e aos governos estaduais, e que ilustram a manchete dessa segunda-feira, dia 15, demonstra uma redução média de 46% nos investimentos feitos pelos estados em obras e novos projetos nos primeiros 4 meses deste ano. Em alguns estados, como Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso e o Distrito Federal, a redução dos investimentos é aproximadamente 90%. Isso em relação ao quadrimestre de 2014. Além disso, uma combinação de perda de arrecadação com pressões salariais fez com que Mato Grosso, Tocantins, Rio Grande do Norte e Alagoas ultrapassassem, no fim de abril, limite máximo de gastos com funcionalismo estabelecido por lei, ou seja, 49% da receita corrente líquida dos seus estados. No Mato Grosso, entre dezembro de 2014 e abril desse ano, os gastos anuais com funcionalismo cresceram em 275 milhões de reais. No mesmo período, a receita anual sofreu queda de 182 milhões de reais. Além disso, outras 18 unidades da federação estão próximo do teto, nos chamados limite prudencial e de alerta fixados pela lei, que é 46,55% e 44,1% da receita, respectivamente. Isso significa que 22 dos 27 governadores do país estão sob ameaça do enquadramento de imediato no futuro, imediato ou futuro, nas regras da lei para quem gasta demais com a folha de pagamento em seus estados. O fato é que do começo de 2014 para cá, houve desaceleração da economia, aumento do desemprego, redução do consumo e, consequentemente, queda na arrecadação de impostos estaduais e também de repasses federais. Tudo isso
motivado pela política econômica que insiste na elevação dos juros e no ajuste fiscal com base no aumento ou na criação de mais impostos. No meu entendimento, o aumento do juro retira o dinheiro de circulação e faz com que diminua o consumo, automaticamente diminui a geração de emprego, diminui impostos também. Dos 25 estados que já contabilizaram as receitas dos 4 primeiros meses de 2015, não menos que 17 tiveram perda de arrecadação, em termos reais, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os municípios brasileiros estão na mesma ou em pior situação do que os estados, visto que a capacidade de investimento das pequenas cidades é muito baixa. Quem sofre com tudo isso, senhor presidente, é a população brasileira, que não tem acesso aos serviços essenciais com qualidade e a rapidez necessária e também assiste a um festival de obras paradas em todos os cantos do país. A diretoria da Frente Nacional dos Prefeitos apresentou ao Congresso Nacional uma série de demandas para serem tratadas como prioridades. Entre elas estão a questão da judicialização de políticas públicas e uma nova legislação para o pagamento dos precatórios, pautas recorrentes aqui no Senado, assim como a aprovação do regime especial de incentivos para o transporte coletivo, a modernização da legislação do imposto sobre serviço de qualquer natureza, o ISS, a proibição de transferências de cargos sem a previsão de repasse financeiro necessário ao seu custeio e a alteração da Lei 11.705/2008, que regulamenta os consórcios públicos. É uma pauta que apoiamos e vamos trabalhar para que tramitem em regime de urgência aqui no Senado, para que os estados e municípios possam recuperar o mais rápido possível a sua capacidade de investimentos. Isso porque a redução dos investimentos nos estados e municípios não se trata apenas de ajuste orçamentário comum ao primeiro ano de mandato dos novos governos, mas sim de uma situação que vem se agravando desde muito tempo, por conta da redução paulatina da receita e dos repasses constitucionais, agravada agora pelo ajuste fiscal, que fez com que o governo federal colocasse o pé no freio nos repasses para investimentos nos estados e nos municípios. Evidente que essa situação pode mudar na medida em que a economia for melhorando o seu desempenho e retomando o crescimento, mas só mesmo uma reforma tributária e um novo pacto federativo irão tirar os estados e municípios das dependências dos repasses constitucionais e dos investimentos da União. Essa reforma tributária e o novo pacto federativo precisam equilibrar a distribuição das competências tributárias, a partilha das receitas entre estados e as transferências intergovernamentais. O problema é que toda vez que se fala em reforma tributária, mais um pouco de imposto é aumentado, e é exatamente isso que nós não queremos, é mais aumento de imposto para a população brasileira. Eu venho defendendo aqui há anos a urgência de uma reforma tributária ampla, mas sem aumento de imposto. Venho apresentando projetos de lei e propostas de emenda à Constituição voltadas exatamente à necessidade de reduzirmos impostos, reduzirmos o custo Brasil. Todas essas medidas podem esbarrar na crítica de que vão gerar redução de receita e, consequentemente, afetar a capacidade de gestão dos governos estaduais, municipais e da União. Eu discordo desse posicionamento. A redução da carga tributária, além de servir de estímulo direto à economia, principalmente à produção e ao emprego, devem ser acompanhadas de imediato por uma forte fiscalização para que o governo possa reduzir ao máximo os vazamentos e as perdas causadas pela corrupção no nosso país. De todas as desonerações aplicadas no ano passado pelo governo, a que reduziu impostos da folha salarial foi a melhor delas. Diferentemente de outros incentivos fiscais para empresas, a desoneração da folha não atendia apenas a um setor da economia.
A medida beneficiava as empresas que empregam muito e pagam impostos demais por isso. Elas passaram a recolher os tributos da folha salarial com base no faturamento líquido, 1 ou 2% dele, dependendo do seu tamanho. No curto prazo, essa medida foi positiva para as empresas e também trouxe reflexos positivos para a economia brasileira. No longo prazo, certamente teria um impacto muito mais positivo sobre a economia e, principalmente, com relação à geração de emprego e renda no Brasil. No entanto, agora o governo elevou essas alíquotas através da MP 669/2015, que ainda precisamos apreciar aqui no Senado. A proposta original do governo era recompor o imposto de 2,5% para 4,5% nesse ano. Essa medida provisória foi devolvida e ela voltou em forma de projeto de lei para que a gente possa discutir e debater com mais profundidade essa questão de nós retomarmos essa questão da desoneração das folhas de pagamento de alguns setores, de alguns segmentos da sociedade. Já conversei muito com o ministro Levi e demonstrei a minha preocupação do setor produtivo com o aumento dos encargos sobre a folha de pagamento, especialmente no setor de transportes, o que pode causar aumento das tarifas e, consequentemente, mais inflação no país. Minha proposta é que a desoneração seja mantida para os setores de grande impacto na economia, principalmente para o setor de transportes e a indústria de forma geral. Eu entendo que a desoneração veio num momento importante, fez o seu papel de retomar o crescimento, de aumentar o nível de empregos, e nós não podemos perder essa conquista que é de todos os servidores, de todas as empresas. Eu entendo que a desoneração precisa continuar. Outro tema que eu trago aqui, senhor presidente, é com relação, de novo, à regularização fundiária, agora específico numa região. Eu enviei um ofício para o ministro Patrus Ananias, que eu passo a ler. Senhor ministro, cumprimentando-o cordialmente, venho solicitar a ação de Vossa Excelência para que seja agilizado o processo de consulta e manifestação da Câmara Técnica de Destinação e Regularização de Terras Públicas nas glebas Euclides da Cunha, figura 2, e Marmelo, no município de Porto Velho, estado de Rondônia, visando a regularização fundiária nas áreas através do programa Terra Legal. Salientamos que nessas glebas estão assentadas famílias de agricultores trabalhando e produzindo alimentos há décadas. Eles alegam e aguardam a regularização para que possam ter segurança jurídica, acesso ao crédito, às linhas de ações do governo, melhores condições e qualidade de vida. Esse é o requerimento que eu fiz ao ministro Patrus Ananias. Espero que as pessoas que residem na gleba Euclides da Cunha, figura 2, e Marmelo, as duas glebas no município de Porto Velho, possam ter acesso ao seu título definitivo. É uma questão muito importante para os nossos agricultores, não só dessas duas glebas, evidente, mas de toda aquela população que já está na sua área há muito tempo e não tem o seu título definitivo. E uma outra questão que nós vamos debater nos próximos dias, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é a questão do título ser definitivo. Não entregue um título que não tenha validade total ou 100%. Hoje, o agricultor recebe do Terra Legal o título definitivo, senadora Ana Amélia, mas o agricultor precisa ter um acompanhamento do Terra Legal por 10 anos, para que daí, após esses 10 anos, o título possa ser definitivo mesmo. Ele não tenha que correr o risco de perder o seu título. Ou seja, ele já está na terra há mais de 20 anos e agora ele recebe o título definitivo. E olha só, eu também não sabia que o definitivo não era definitivo. Recebe o título definitivo, mas ele passará a valer daqui a 10 anos, depois de várias instâncias e vários quesitos que ele tem que cumprir ao longo dos 10 anos para que o seu título passe a ser realmente definitivo. Nós estamos estudando um projeto de lei para que a gente possa mudar isso.
É como aconteceu no sul do país. O INCRA fez as doações das áreas, doações não, ele fez a distribuição de terras e tinha uma taxa para se pagar. Era a compra por parte do agricultor. A partir do momento que o agricultor comprou e pagou para o INCRA, ele fazia da sua terra o que bem queria. E hoje, na Amazônia, isso não acontece. Ele recebe a terra, recebe o título e tem que aguardar 10 anos para que ele possa fazer da sua terra o que ele bem quiser, claro, dentro do que permite a legislação brasileira e o que determina o Código Florestal brasileiro. É evidente, isso está implícito, não precisa se dizer isso e nem assinar um termo de que ele vai cumprir o que está escrito no Código Florestal brasileiro. Então, eram essas as minhas colocações, senhor presidente, agradecendo a compreensão de Vossa Excelência com o tempo. Muito obrigado.